Passamos à frente na conversa, que esta feita agora falamos um bocadinho sobre a educação. Há muitas escolas no nosso distrito que estão em condições precárias. Ainda agora, há bocado, eu tive uma reunião com os pais, com a associação de pais. Uma escola aqui em Évora está completamente degradada, integralmente degradada, tipo, é estrutural, não só em termos de estrutura de facto física da escola, como também ao nível dos apoios da ação auxiliar à escola, porque para 200 alunos têm somente 6 pessoas e ao almoço têm 2 para 200. É uma coisa que deve ser horrível. Portanto, eu pergunto, tendo em conta que o distrito ainda vai tendo muita gente jovem, felizmente ainda há alguns nascimentos aqui no distrito, e ainda bem, e falando que há muitas escolas para desenvolver, e também tendo em conta a universidade, qual é que é o futuro que nós, enquanto Partido Social Democrata, conseguimos garantir e conseguimos olhar para aquilo que é o nosso distrito. Porque sem educação, eu digo educação, como nós todos sabemos, é a pedra basilar de qualquer sociedade. Sem educação não há país e não há Estado. Portanto, e não há liberdade. E não há liberdade. Que é uma questão que se coloca. Que hoje em dia é uma questão que se coloca. E, portanto, eu pergunto o que é preciso fazer de diferente do como está num ponto em relação à educação. Voltando ao foco da nossa candidatura e do nosso programa direcionado para as pessoas, e já falamos da saúde, a educação é uma outra vertente que é absolutamente fundamental quando tu decides formar família e quando tu decides onde centrar a tua família e em que território tu vais viver e ser feliz e qual é o território que te dá melhores condições para isso acontecer. E quando nós pensamos nisso, os casais pensam nisso, a educação, o acesso às escolas, boas infraestruturas com bons projetos educativos é sem dúvida uma grande questão para os jovens. Como eu disse há pouco também, no nosso governo PSD foi possível requalificar algumas escolas, temos algumas ainda em Évora, mas também em todo o distrito, por requalificar, anos e anos de degradação que nestes últimos 4 anos também o PS não foi capaz de fazer uma aposta forte na requalificação das escolas e dos seus próprios equipamentos para que as aprendizagens tenham sucesso. E mais uma vez lamento que, de facto, o distrito de Évora penou muito e continua a penar com esta falta de investimento. Se houve, de facto, aqui um aumento de receita a nível do Estado, nós, alentejanos e évorenses, temos que nos lembrar que esse acréscimo de receita não foi investido neste território. E espero eu, com a eleição do deputado pelo PSD no distrito de Évora, continuaremos a bater-nos por estas bandeiras da educação e da saúde. Ainda hoje de manhã estive toda a manhã no agrupamento de Vendas Novas, em que foi possível, de facto, verificar o estado de degradação generalizado de toda uma escola, secundária, mas também primária. A Escola da Landeira também, que fica a 30 km de Vendas Novas, mas o que é facto é que há um desinvestimento total da educação e nós temos que reverter. Como eu dizia há pouco, estas políticas públicas estão todas elas relacionadas com a questão da demografia e com a questão de fixar gente no nosso território. Nós temos uma qualidade de vida fantástica, temos cidades e concelhos apelativos de vários pontos de vista, a nossa tranquilidade, a nossa identidade é apelativa às pessoas, mas os estabelecimentos de ensino e de saúde, mas falando agora nos estabelecimentos de ensino, têm de dar todas as condições para que os casais façam a aposta de viver neste território do distrito de Évora. E sem isso é cada vez mais difícil trazer empresas também que precisam de mão de obra qualificada e, portanto, tudo isto é um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. Mas nós, apostando no nosso programa muito na questão das pessoas e do desenvolvimento humano e da inclusão social, todas estas questões serão, com certeza, uma prioridade ao longo do mandato de 4 anos. Sim, basicamente aquilo que nós cada vez temos essa noção é que as pessoas têm essa noção básica, é que o aumento de impostos faz com que as pessoas sintam inversamente aquilo que o Estado lhe dá. Ou seja, eu pago mais impostos, mas tenho menos do Estado. De facto, é da gestão do Estado que nós estamos aqui a falar, não é? Claro. É a forma como o Estado gera os dinheiros públicos e gera a coisa pública que, invariavelmente,
estraga um bocadinho aquilo que as pessoas conseguem fazer, acontecer, não é? Ou seja, eu não estou mal num sítio, que eu tenho em Lisboa, ou no Porto, ou num sítio qualquer, e não vou sair de lá para estar mal num outro sítio, não é? E é esse o nosso problema aqui. Exatamente. Deixa-me dar aqui um exemplo. O programa de apoio aos transportes rodoviários das grandes áreas metropolitanas é um exemplo de como o Governo veio acentuar as assimetrias regionais Desigualdades, não é? Tipo, e as desigualdades. Na desigualdade. Portanto, nós já temos uma rede de transportes públicos no Alentejo deficitária e vimos-nos absolutamente numa situação de desigualdade de circunstâncias quando chegamos a pagar 200 e mais euros para ir trabalhar para Lisboa, por exemplo, na ferrovia, e esse parte não foi aplicado, nem houve aqui nenhum tipo de equivalência às pessoas que no Alentejo ficámos de fora, usam. basicamente. Ficámos de fora dessa folga orçamental que o PS teve e não direcionou para o Alentejo. E, portanto, estes sucessivos desvios de investimento do Alentejo fizeram com que hoje nos encontrássemos na situação em que estamos. Em Lisboa, qualquer pessoa circula com 40 euros, nós queremos ir trabalhar e pagamos um passe de 200 euros. Se eu conseguir, e é essa uma grande bandeira do PSD, que começou naturalmente pela secção do PSD em Vendas Novas, se nós conseguirmos fazer com que esse programa seja adequado, também boa parte da responsabilidade da CIMAC, que também é a entidade que aqui deveria ter tido na primeira hora essa iniciativa, e foi uma iniciativa que foi levada para a CIMAC pelo PSD, a proposta é nossa, portanto, equiparar esse programa também à ferrovia é fundamental e é mais uma medida pública que pode ajudar as pessoas a fixarem-se em Évora, em Montemor, em Vendas Novas e daqui ir trabalhar todos os dias para Lisboa, por exemplo. Se nós levamos 1 hora e pouco, é ao mesmo tempo que alguém, porventura de Sintra, leva a Lisboa ou um outro percurso. E, portanto, estar em Évora a residir e ir trabalhar todos os dias para Lisboa pode ser apelativo para uma família, porque aqui tem uma qualidade de vida que não encontra em Lisboa. Nós temos é que ter transportes a custo razoável e, portanto, igualdade de circunstâncias. Eu volto a dizer isto, e a primeira pergunta era qual é a motivação. Eu sempre achei, também estudei em Lisboa, de resto vivi sempre aqui, já fiz o estágio profissional em Évora, sempre achei que estava em desigualdade de circunstâncias relativamente aos lisboetas. E sempre achei, por exemplo, na questão do acesso à cultura, extremamente difícil ter acesso à cultura do ponto de vista do sentido amplo, em Évora, no distrito de Évora, ou estar em Lisboa. Isto é uma desigualdade estrutural, a oferta é completamente diferente, a possibilidade de aceder a um bom espetáculo é absolutamente diferente. Do ponto de vista financeiro, sabemos quanto nos custa ir a Lisboa passar um dia, almoçar fora, ver um cinema, ver um bom espetáculo. Sabemos quanto custa um fim de semana ou um dia em Lisboa. E é difícil para nós. Há muito pouco tempo, há 1 ano e tal, julgo eu, temos cinema em Évora. Foi sempre uma grande reivindicação também dos jovens. Nós fomos, portanto, a última capital distrito a ter cinema no nosso país. Já ninguém se lembra disto. Mas isto é a proibição do acesso à cultura, que é absolutamente estranguladora do desenvolvimento humano. E, portanto, todas estas áreas fazem uma confluência nesta questão, que é a pessoa. E eu entendo que, como portuguesa, se eu estou no Alentejo, se eu estou em Trás-os-Montes, se eu estou em Monchique, eu tenho que ter exatamente os mesmos direitos que têm todos os outros portugueses que estão no litoral do país. E isto eu não abdico. A interioridade não pode ser um fator de desigualdade entre as pessoas. E tem que ser cada vez mais visto como uma oportunidade. E é por isso também que eu estou aqui e que disse presente ao meu partido neste grande desafio. A última pergunta prende-se um bocadinho com quase uma súmula disto tudo, não é? Ou seja, como é que nós podemos fixar mais jovens e mais famílias e mais qualificados no território? Eu acho que isto aqui vai um bocadinho à boleia daquilo que é a universidade. A universidade, como toda a gente sabe, é um motor de evolução e até mesmo de futuro e de progresso, não? Da nossa sociedade aqui no Alentejo. Nós sabemos muito bem que a centralidade que é ter uma universidade num território como o nosso é absolutamente capital, é fundamental. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que nós vamos conseguir aliar a fixação de jovens, a fixação de famílias, cada vez mais pessoas no Alentejo, tendo em conta que temos uma universidade
que pode dar passos largos naquilo que é tecnologia, o pensamento em termos de académico. Como é que nós vamos conseguir fazer... Fixar a massa crítica formada fazer na como é que universidade, nós, na universidade, pode ser muito melhor. Nós, em termos históricos, sabemos isso perfeitamente, que a Universidade de Évora já foi, em outra hora, antes de ser aquilo que é, porque teve muito tempo fechada, foi o grande polo intelectual e académico do país, e até da Península Ibérica. Portanto, como é que nós podemos tornar a nossa universidade tipo, como um polo atrator, tipo, de atração, e como um fator cada vez mais apetecível de pessoas virem para cá para estudar, para pensar no território e depois para agirem, não é? que é fundamental, que não é só pensar, é também agir, que é importante. Como é que nós podemos fixar com a universidade? A universidade, eu costumo dizer, é a instituição âncora do Alentejo e do distrito de Évora, então é fundamental. Não só porque é promotora da academia e, portanto, do conhecimento, mas também porque, infelizmente, tem sido cada vez mais capaz de atrair novos alunos para o território, este ano com cerca de mais 1000 alunos. É absolutamente fundamental este trabalho de divulgação até dos rankings da universidade, em que ela participa e se encontra e que são muito animadores para a própria cidade. É fundamental também que a universidade, e com certeza tem-no feito, consiga parceiros da área das indústrias, das áreas das tecnologias, que permitam absorver precisamente os alunos que acabam os seus cursos e que têm que ter aqui no território, porque senão eles vão-se embora, não há outra forma de fixar as pessoas. E, portanto, há aqui um trabalho que também é muito da autarquia e é muito do Estado, que é, em parceria com a universidade e com a iniciativa privada, conseguir fixar esses alunos logo em fase de estágio e depois na fase de vida ativa permanente. Isso é absolutamente fundamental. Para isso toda a comunidade conta, cada um de nós tem que fazer o papel, temos que ser embaixadores da nossa cidade para que os alunos que saiam desta universidade se sintam tentados a ficar aqui. E isso é uma vertente absolutamente fundamental.